Ele detalha algumas coisas e despede e ora com eles, mas olha esse versículo e a gente tem que meditar nisso. Mediante trabalho árduo, ou seja, não era fácil as atribuições dos apóstolos, mas eles queriam servir de qualquer jeito. E aí a gente tem que ler esse capítulo, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, e colocar no nosso coração e viver, e lutar para viver esse princípio de entendimento. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos ser de verdade tocado e levado na seriedade do que Paulo está falando desse versículo para esta geração. Para esta geração. Irmãos, a Frutos da Fé, ela está passando por uma fase, e eu creio que já está bem melhor. Pelo menos eu, com a minha visão de pastor da Frutos da Fé. A gente vem pela transformação de cultura, de relacionamento e de existência de membresia. Aqui houve-se misturas de pessoas. Já passou outras pessoas por aqui, mas esse momento agora é um relacionar da igreja do Senhor Jesus. Veio aqui quem tinha atividade dentro da Batista, quem tinha atividade dentro da Assembleia, quem tinha atividade dentro de outras igrejas, que eu não vou mencionar o nome, até porque eu não lembro, mas que está aqui na Frutos da Fé agora. E a gente precisa começar a caminhar, levando a entender o que é a Frutos da Fé neste lugar. O que nós podemos fazer para este lugar. Aonde nós podemos alcançar. E eu vou te falar aqui, Sadraque, falando com muita propriedade. Eu sei que hoje, a gente às vezes não tem condições, a gente vai por milagre, conseguindo pagar o aluguel deste lugar hoje. Mas o meu sonho era até conseguir pegar essa laje aqui também. Imagina você, e nós todos aqui em cima, tem 2 espaços gigantescos aqui. Um culto de crianças e um culto de adolescentes e jovens. E aqui, cultos dos casados. Sem precisar ir para outro lugar. Aqui neste lugar. Mas para isso acontecer, tem que partir de nós um trabalho árduo. Só que, em alguns casos, a gente fica, poxa, a grama do vizinho é muito mais legal. A grama do vizinho é muito mais divertida. Não, mas Deus te deu uma missão. E essa missão, a gente precisa desenvolver isso. E eu falo que isso eu não desenvolvo sozinho. É nós como igreja. É caminhando junto, é desenvolvendo junto. É trabalhando junto, é pensando no corpo de Cristo como igreja. E deixa eu te dizer uma coisa, se você ainda não sabe. Não existe igreja perfeita. Não existe igreja, essa aqui é a igreja perfeita, eu me identifico nela. Uma hora você vai arrumar um problema lá e você vai falar, poxa. Então é nós que devemos fazer do lugar aonde estamos o melhor lugar para servir ao Senhor e ter referência, e ser a referência para as pessoas entender quem é Jesus através das nossas vidas. Por que eu estou batendo bastante em questão de igreja local? Porque o tema desse simpósio é missão. Evangelismo é a missão da igreja. E o evangelismo é parte daquilo que nós somos dentro dessa comunidade. E eu quero despertar nós, cada um de nós, para esse tipo de trabalho. Porque nós precisamos estar inseridos nisso. Nós precisamos estar arraigados nisso. Alinhado nisso. Para que o nome do Senhor seja glorificado. A igreja de Cristo, quando eu falo a igreja de Cristo, ela vai muito bem, obrigado. A igreja de Cristo, quando eu falo a igreja de Cristo, é a igreja de Cristo. Mas existe cada um as suas instituições que precisam dos seus engajamentos. E nós precisamos da nossa. Como? No corpo como igreja, caminhando como igreja, louvando como igreja, existindo como igreja, sendo uma referência na comunidade como igreja. Nós precisamos ter isso inserido na nossa cabeça. E esse é o trabalho árduo. A gente falou sobre um ministério chamado Socorro. Eu falei aqui há algum tempo.
E socorro é uma palavra que vem do grego, e eu não vou saber falar essa palavra. Antilepsis. Quem sabe falar essa palavra fácil? Antilepsis tem um P mudo e um SI no final. Ou seja, é um auxiliador ou um ajudador. Socorro, auxílio, ajuda, assistência a alguém que precisa cumprir uma tarefa com o objetivo único de que se realize o desejo de quem precisa cumprir a sua tarefa. É um dom doado por Deus para auxiliar e ajudar no trabalho ministerial do pastor. E se manifesta no ato de servir na igreja, ou seja, no templo ou fora dela, com o intuito de propagar o reino de Deus, quer seja em palavras, como também em ações e atitudes. Quer seja em palavras, ou seja em ações e atitude. Quando a gente fala em palavras, é aquilo que a gente usa aqui como na tribuna para pregar, para falar do amor do Senhor Jesus. Em ações e atitude, é aquilo que os meninos já estão fazendo ali, já preparando a questão do almoço. Imagine eu, pastor da igreja, tendo que estar aqui pregando e tendo que estar preparando o almoço. Não, existe vocês que estão aqui sentados, mas existe uma equipe que está ali trabalhando para que daqui a pouco vocês se sirvam de um almoço gostoso. E isso é igreja. Isso é a igreja do Senhor. E tudo isso a gente tem que fazer com prazer, com louvor, com gratidão no Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Isso é prazeroso no Senhor. Tem gente que pensa que servir na igreja ou no reino de Deus, de alguma forma está prestando um favor, está beneficiando o pastor. Tem gente que não serve por mediocridade, isso é a verdade. Fica na igreja sugando tudo que pode e acha que é muito servir ao próximo. Infelizmente, tem gente assim. Infelizmente tem gente assim, é verdade. Isso aqui não é mentira. Você já viu aquele irmãozinho que chega na igreja e fala: não, eu sou membro de banco, eu quero só receber, me dá. Aí se o pastor erra uma palavra, de novo falou essa palavra. Aí o Márcio está aqui, vou brincar, tá, Márcio? Eu sou mesmo. Então se converta. Aí o Márcio está aqui tocando, aí o Marconi fala: olha o tempo! Aí o irmão está lá embaixo: é verdade, errou de novo. Sempre eu. Sempre eu. E na verdade, o que nós deveríamos fazer? Ô Senhor, abençoa a vida do Márcio, Senhor. Eu vou jejuar pela vida do Márcio, Senhor. Eu vou orar pela vida do Márcio, Senhor, para que ele entre no tempo, Senhor, e para que esse louvor fique gostoso, Senhor, e para que o nome do Senhor seja glorificado, Pai. Gente, todos os vídeos que vocês verem aqui da igreja, qual é a voz que vocês ouvem a não ser de quem está cantando ou tocando? É o pastor: glória a Deus, aleluia Jesus. Quando eu estou falando isso, eu não estou aqui usando a expressão chula. Eu não vou falar. Eu estou ministrando o Senhor, que a tua igreja cheia da glória, que a tua igreja cheia da presença de Deus, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado. E eu estou ministrando dentro das minhas palavras ao Senhor, dizendo que a glória dele seja real em nós, e nós possamos viver essa atmosfera da comunhão e da unidade no Senhor. Isso é nós que estamos aí sendo ministrados por aquilo que está sendo dito aqui. Amém. Aleluia. Todo pastor bem-sucedido está rodeado de ajudadores dedicados e fiéis. É necessário multiplicar os ajudadores e valorizá-los. Todos vocês têm um valor especial para o meu coração, e eu quero que vocês coloquem isso no coração de vocês como entendimento.
O reino de Deus é saudável. O que é saudável? Cresce. Mas o que não é saudável, não cresce. Não tem a ver com cargos, com destaques, com holofotes, muito menos ser visto, mas com servir. Tem a ver com a alegria de ver vidas transformadas. Tem a ver com vidas transformadas. Servir no reino. Aí fora, fala um pouquinho mais baixo aí. Quem está aí fora, dá um toque aí, fala, só falar um pouquinho mais baixo. Na cultura do serviço, Deus abençoe, meu irmão. Tá bom. Na cultura do serviço, do voluntário, servir é servir. Esse pano preto aí só está enganando, tá? Fala para elas que esse pano preto se passa o som do mesmo jeito. Na cultura do serviço, na cultura do servir, do voluntário é servir. Quando você tem vida transformada pelo poder do Evangelho, somos tomados por um sentimento de gratidão muito forte. Queremos fazer de tudo para retribuir alguma coisa, de alguma forma. Esse bem que nos faz foi feito e queremos também que aquilo que alcance nossa família, nossos amigos e depois depois a família dos nossos amigos e a família dos nossos irmãos, celebramos cada pessoa alcançada pela graça de Jesus, assim como nós fomos um dia. O que eu quero dizer com esse tópico aqui? Olha para você. O que Jesus é para você? O que Jesus significa para você de verdade? Pensa aí. O que Jesus significa para você de verdade? Você consegue identificar o que Ele já fez de benefício para você? Agora multiplique isso para outra pessoa sentir o mesmo prazer que você tem em Jesus. Você vendo no outro agora. Gente, eu fico feliz demais, de verdade. De verdade, eu fico feliz demais quando eu vejo a atitude nas pessoas em servir ao Senhor, e aquilo Ele consegue transpassar para o outro com graça, com louvor, com vontade. Sabe por que eu fico feliz? Porque aquilo que Ele transmitiu fez bem para a vida dele. A minha esposa, cadê ela? Está lá fora? Ela, às vezes, não, pode ficar. É só um exemplo que eu quero usar aqui. Ela fala assim, Sadraque, isso é engraçado, né? Quando você é convidado para alguma coisa que você não gosta, que você não quer ir, você nem compartilha, né? Eu falei, não faz bem para mim, por que eu vou compartilhar para você? Mas quando faz bem para mim, eu insisto em compartilhar. Eu insisto em ela querer fazer também a mesma coisa que fez bem para mim. Porque está fazendo bem para mim. Eu me sinto em paz. Eu me sinto alegre em fazer. Então, automaticamente, o que eu vou fazer? Nega, vamos lá, vai ser bacana. Mesmo que ela não é da área de conforto dela. Não é da área eu estou confortável. Não, mas eu quero fazer. Tá legal. Então vou motivar ela a fazer aquilo que eu tenho prazer de fazer. O servir ao Senhor, entendido do que o Senhor é para mim, é deixar o mesmo prazer, o mesmo sentimento que eu sinto no Senhor, o outro também sentir. E a comunidade precisa ver isso em nós. A gente tem uma fala, eu já usei isso daqui, eu uso muito isso, né? Vamos lá na igreja. E aí, mas não olha para a Manu não, tá, Manu? Um exemplo. A Manu é quietinha na dela, séria.
Tem hora que eu não sei se a Manu está brava, não sei se a Manu está legal, não sei se a Manu... Mas ela é nada. Não olha para a Manu, não. Olha para Jesus. A gente tem que olhar para Jesus, porque a palavra ensina: olhar para o autor e consumador da nossa... Mas quem é a melhor referência do autor e consumador da fé aqui na terra? Quem é? Somos nós. Alguém só pode ter prazer em servir ao Senhor Jesus se ele vê prazer em você em servir a Jesus. Eu brinco aqui com os meninos do Ministério de Louvor, e eles sabem que eu brinco. Gente, vocês não são robô. Eu estou cantando: a tua graça me basta. Eu tenho que me levar a mão para onde? A graça é de quem? Aonde que Deus está? Então eu manifesto no meu comportamento a graça de Deus, a graça dele. E aí a gente canta assim com medo de errar: a tua graça me basta. A Nathalie mesmo tem medo até de saudar os irmãos. Eu falei: não, filha, você está louvando ao Senhor, você está adorando ao Senhor, e aquilo que te faz viver essa adoração, esse louvor, você tem que extrair e sentir a presença dele. E ela já teve essa experiência aqui. Em um dia outro qualquer, ela adorando a Jesus, sentindo a presença de Jesus, olhou com o olhar cheio de lágrimas, não precisou falar nada. Olhou para o Guga sentado aqui, a mesa de som ficava aqui, e ela cantando com o olho cheio de lágrimas, sentindo a presença do Senhor, não precisou falar nada, só de olhar para o Guga sentiu a presença de Deus, porque ela transmitiu a verdade que estava vivendo naquela hora. Posso ouvir um amém? Amém. Você está entendendo a importância de você receber do Senhor e transmitir aquilo que você recebeu de graça com louvor ao Senhor? Pastor, mas tem dia que eu não estou legal. A gente é assim, a gente é ser humano. A gente é ser humano. A igreja não é lugar de pessoas perfeitas. Mas a palavra do Senhor, ela ensina que nós temos que viver em novidade de... Todo dia é um dia novo. Toda hora é uma oportunidade nova. E quando nós nos arrependemos no Senhor, o que é se arrepender no Senhor? Senhor, me perdoa. Senhor, me dá condições de caminhar. Senhor, me dá condições de servir. O Senhor, ele faz instantaneamente. Pisca o seu olho. Piscou o seu olho? Conseguiu contar? Não, é muito rápido. É assim o perdão do Senhor. Ele na hora te perdoa. Mas ele deixa uma dica: vá e não peques mais. Ensinamento de Jesus. Para a gente viver uma vida nova em Cristo Jesus. Irmãos, a gente vai errar todos os dias. O Marconi acabou de falar aqui. Há quantos anos o Marconi toca? 30 anos. Ele falou: eu ainda erro. E ainda vou continuar. Mas ele vai continuar errando e tentando fazer aquilo que é necessário para que o nome de Jesus seja glorificado. Efésios capítulo 4, e a gente vai fazer uma leitura bem extensa agora. Efésios capítulo 4, versículo de 1 ao 13. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, e como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Mas cada um de nós foi dada a graça conforme a medida da fé, a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito: subimos ao alto, levou o cativo o cativeiro
e deu os dons aos homens. Ora, isso ele subiu, o que é senão, deixa eu voltar aqui. Ora, isto, ele subiu, o que é senão o que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, estando de bom feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E aí eu faço uma pergunta para vocês: qual é o propósito dos dons? Pergunta retórica, responde para você mesmo. Qual é o propósito dos dons? Qual é o propósito dos dons? Aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e edificação do corpo de Cristo. A resposta básica é essa. É um aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Cristo, à maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Cristo, à maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E nós temos que entender isso. O dom é, e aí 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28 ao 31. Assim na igreja de Deus estabeleceu alguns primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro mestre, seguida os que realizam milagres, os que têm dons de cura, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam diversas línguas. Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos têm os dons de realizar milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos interpretam? Contudo, buscai com zelo os melhores dons, o amor que vem de Deus. Se nós prestarmos atenção no que acabamos de ler, a gente não leu. Se nós simplesmente focarmos a nossa mente, esse versículo ele faz algumas perguntas para nós. E essas perguntas são: todos são apóstolos? Não. Todos são profetas? Não. Todos são mestres? Não. Todos têm os dons de realizar milagres? Não. Todos têm os dons de curar? Não. Todos falam em línguas? Não. Todos interpretam? Não. Essa é a realidade. Mas o que nós fazemos com tudo isso? A gente tem que entender que a pergunta não é para que todos tenham os dons de administrar, os dons de ajuda e de socorro. Então podemos entender que todos nós temos um dom de administrar algo, nem que seja na nossa casa, nas nossas finanças, no nosso tempo. E aliás, isso aqui deve ficar bem claro para nós: Deus criou todas as coisas e que todos nós temos o dom de socorrer e ajudar. Então todos nós podemos e devemos ser servos do Senhor, ministrando ajudas de um para o outro. Quantas coisas você pode fazer para evangelizar, além de estar junto no corpo?
Quantas coisas nós podemos fazer? Rapaz, vou colocar uma tampa aí, uma acústica aí. Diz que mulher não gosta de conversar, né? O Ministério de Socorro, isso aqui é bem interessante. O Ministério de Socorros é mais de bastidores, assim como operacional, também é Ministério de Socorro. Deus colocou o Ministério de Socorro no mesmo lugar que os demais. Está na mesma classe que os outros dons de ministério, sendo que não é o ministério público. Às vezes você pode se colocar a ajudar alguém sem precisar falar para ninguém. Como isso? Estamos aqui, quase 50 pessoas. Todos conseguem falar comigo ao mesmo tempo? Mas você está do lado de alguém. Estando do lado de alguém, e aí, está tudo bem? Como é que foi sua semana? Como é que foi o seu dia? Como é que está a sua vida? E aí você se relacionando com essa pessoa, você está socorrendo ela. E quando chegar um momento em que você sabe que é carga pesada para você, você compartilha com seu irmão, compartilha com seu pastor, compartilha com a sua igreja. Tudo bem que às vezes tem irmãos que, eu vou falar aqui bem claro, que é difícil até de confessar algumas coisas. Mas começa a ser uma referência do Senhor Jesus, para ser um pouco seguro daquele que está do seu lado, daquele que caminha junto com você para o reino de Cristo. Porque é preciso, irmãos, caminhar junto, é preciso andar junto, é preciso caminhar como igreja no Senhor. Ele é Senhor de todas as coisas. Quantos problemas já foram resolvidos e nem passaram por mim como igreja? E louva a Deus por isso. Porque Deus colocou algumas pessoas com dons e talentos que jamais eu vou conseguir ter. Deus colocou condições em você, aí em lugares que jamais eu vou conseguir ir. Você quer saber aonde? Você consegue entrar na sala de aula do seu filho e sentar na mesa do lado dele? Não. Assim, sem agenda. Eu sei que você consegue. Se você pedir, trocar uma ideia, a gente consegue. Mas aquela rotina de ir, sentar na cadeira lá e como um aluno, não. Lá é o Miguel que vai. E o Miguel vai ter acesso a moleques que você nunca mais vai conseguir ter e jamais vai conseguir ter. É o que eu estou falando aqui como pastor. Tem pessoas aqui que vocês têm acesso que jamais eu vou conseguir ter. Mas isso não quer dizer que você está fora do corpo. Você está sendo participante do corpo, sendo membro do corpo, ajudando e caminhando um com o outro, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E isso sem achar que não, somos parte de um corpo que é a igreja, e a igreja a qual a cabeça é Cristo. E isso entra no campo de maturidade, da importância que eu sou. Sabe aquelas coisas que nos bastidores ninguém sabe o que está fazendo, mas você está lá orando, você está lá jejuando. Uma vez eu falei assim, a gente precisa jejuar aqui. E aí a minha esposa chegou e falou, Sadraque, você não sabe, mas as irmãs do ciclo de oração já tem aqui já tantos dias. Uma semana jejuou só por sua vida e por sua perna, e eu nem sabia. Outra semana orou e jejuou por fulano, e eu nem sabia. Eu falei, olha o ministério de jejum ativo, de intercessão ativa. E está lá nos bastidores. Por que você acha que a igreja está de pé? Por que você acha? Eu falo que eu estou vivo aqui de pé, porque irmãs do coque que eu nem conheço, que eu nem sei o nome delas, dobraram os joelhos e falaram, Senhor, salva todos os filhos de pastores. E ela orando, intercedendo lá, sem saber quem eu sou, e Deus me livrando na minha época da rebeldia, para que eu pudesse estar aqui hoje.
E isso não é visto por ninguém. Isso não é falado por ninguém. É um ministério de socorro. Não precisa estar no holofote, mas precisa estar com uma identidade em mim de que eu sou alguém, para que esse alguém glorifique e exalte o nome do Senhor, e a partir daí as coisas começam a funcionar, porque não é para holofote, é para a glória dele, é para a glória dele, amém, oh glória, aleluia. Quantas pessoas estão orando por Israel, por Hamas agora, e nem conhecem as pessoas que estão lá? Isso é um ministério de socorro. Mas é preciso nós tomarmos as nossas atitudes e fazermos em nosso ministério local. Quero. Não, é no cronograma aqui. É no cronograma aqui que estava aqui. Na cultura do voluntário, não tem ministério mais importante do que o outro. Isso aqui, irmãos, eu levo à risca, tá? Possa ser que vocês ainda não conseguem identificar isso aqui em mim, mas eu levo à risca. O pastor não é mais importante do que o faxineiro. E isso tem que ser uma verdade. O pastor não é melhor do que o faxineiro da igreja. Nossa, pastor, que nome pesado de faxineiro. Faxineiro nada mais é do que o limpador de tudo. Às vezes a gente chega aqui na igreja, já está limpinha, já está arrumadinha, e aí eu vou perguntar para a Rosa: quem foi que limpou? Ah, foi fulano, foi cicrano. Falei: glória a Deus. Porque ele entendeu que ele está socorrendo, está ajudando alguém, está deixando limpo para que as coisas aconteçam. E a gente tem que fazer assim. É você entender as necessidades. Outro dia aconteceu aqui algo. Eu lancei e falei: pô, a gente precisa tirar as luzes daqui e colocar ali para dentro da sala. Daqui a pouco chegou um vídeo no meu celular: pastor, está assim, 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 é isso aqui mesmo? Eu falei: glória a Deus. Não precisa pedir. A gente faz parte do corpo e as coisas vão funcionando. Porque é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu estou falando de coisas locais porque nós estamos tratando coisas locais. Isso é missão, isso é você se doar, para que quando alguém chega e fala: nossa, que negócio organizadinho, que negócio arrumadinho. É porque a igreja faz parte de um corpo. E tudo que você faz é um sentido de missão, um sentido de deixar o ambiente saudável para que o outro chegue e adore a Jesus e seja salvo em Cristo Jesus. Eu louvei a Deus quando eu fiquei de férias, na semana que eu fiquei. Aí veio um rapaz aqui, e depois eu peguei o contato dele e falou: pastor, que culto gostoso. Eu falei: glória a Deus. Glória a Deus. Isso tem que acontecer, irmãos. Porque o pastor não é mais importante do que o faxineiro. Se o seu ministério está indo muito bem, então olhe para o lado. O seu irmão pode estar precisando da sua ajuda. Se aquilo que você vai está indo tudo bem, está tudo certinho, está tudo arrumadinho, tudo organizado. Amém, glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. É Ele que tem que ser glorificado. Só que eu também entendo que às vezes as pessoas elas não conseguem se dar a oportunidade de ser ajudada. Isso é um grande problema para a igreja. Isso é um grande problema, um problema muito sério para a igreja. Porque nós fazemos parte de um corpo, onde todo mundo participa de tudo e caminha todo mundo junto. É óbvio que alguns terão mais responsabilidade do que todos. São de igual forma relevantes para que a atmosfera seja gerada e o ambiente se torne propício para a ação do Espírito Santo. Alguns ministérios são mais visíveis, outros ficam por trás das cortinas, mas todos são igualmente valiosos. Aqui, o importante é servir e não ser visto. Isso tem que ser uma característica da igreja. O importante é servir e não ser visto. Quando a gente tem isso identificado em nós, com muita maturidade em nós, o importante é servir. Estou tranquilo.
Eu tinha uma irmãzinha que vinha aqui toda vez quando a gente tinha, né, na cultura assembleana, que dava oportunidades, que a gente chamava e dava oportunidades. Hoje a gente deu uma maneirada nessas coisas. Não que está proibido, você pode ter oportunidade, mas peça. A pastora falou outro dia que fala com a secretaria, fala com alguém. Não precisa vir pedir para mim, só agenda o programa, para que a gente tenha o seu testemunho, tenha a sua vida ali compartilhada. E aí, tinha uma irmãzinha que toda vez que ela vinha, ela falava: eu não faço para o homem não. Eu não estou aqui para agradar o homem. Eu ficava olhando assim, qual é o sentido disso? A gente não está aqui para agradar homens, a gente está aqui para agradar ao Senhor. E se a gente consegue agradar ao Senhor, a gente deixa os homens felizes. Se a gente consegue obedecer a Deus e glorificar ao Senhor com os nossos dons e atributos, imagine aquele que está nos vendo aqui. Pensa nisso. O ministério de ajuda flui tanto quanto uma profecia, uma pregação, uma aula, enquanto o pastoreio, porque tudo é importante. Nenhum ministério é melhor do que o outro. O que muda é a responsabilidade. O ministério de socorros, administração, é para todos nós. Por quê? Porque todos nascemos administrando algo, sempre fazemos algo, administramos o nosso tempo, nossa casa, nosso trabalho, nossos compromissos. E por que não podemos servir no ministério de ajuda, socorrendo, ajudando os demais ministérios? Por quê? Por que a gente não faz isso? Os apóstolos, profetas, mestres estão na igreja local como abaixo do governo do pastor da igreja. Em outro sentido, estão no ministério de socorro, embora que tenha chamado na área de 5 dons ministeriais. Efésios capítulo 4, versículo 11. Todos entendem que seus dons estão servindo do reino. Nesse caso também o serviço da igreja local e do seu pastor, o que é responsável pelo rebanho, confiado a ele por Deus. Não todos, mas como o Senhor determina. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. E eu estou encerrando aqui. Vê lá se já está tudo ok daqui a pouco para servir o almoço. Que eu acho que o menino que vinha cantar agora não chegou ainda. A gente vai ter que improvisar outra pessoa. Já alinha aí quem pode improvisar aí alguma coisa. Mas daqui a pouco a gente vai para um bate-papo ali. Mas todos podem socorrer, e seja todos mas todos podem socorrer, ou seja, todos no ministério de socorro. Preciso compreender que todos os nossos dons existem não para o nosso próprio deleite, mas para servir as pessoas. Isso aqui tem que ficar bem claro para nós. Não importa onde eu esteja servindo na igreja, se no púlpito, se debaixo das luzes, se atrás das cortinas, o mais importante é que estejam fazendo com paixão, comprometimento, excelência, o que Deus nos chamou para fazer, e fazer com excelência, fazer com graça, fazer com louvor, o que quer que lá que seja o que você pode fazer, o que quer que seja. A gente tem que ter identificado em nós, com muita maturidade em nós. Bom, é para o Senhor, então vou fazer com muita graça, com muito louvor, com muita gratidão ao Senhor. E tudo isso que nós fazemos leva lá para fora, gente, um comportamento que vocês não têm noção. Quando eu sirvo ao próximo, eu sirvo a Deus. Quando eu faço pelas pessoas, eu estou fazendo para Deus. Uma igreja que flui nos dons ministeriais, que não despreza o dom do ministério de ajuda e de socorro, ela é uma igreja irresistível. Uma coisa é a estética, outra coisa é a genética. Você tem a genética ou você não tem nada.
Pessoas querem ter a estética da igreja que está dando certo, mas o que garante o sucesso, o que garante uma vida frutificada na igreja, é uma igreja do DNA de Jesus Cristo. Com o DNA de Jesus Cristo. Para onde Jesus ia, as pessoas iam atrás dele. Uns para ter comunhão, outros por necessidades e outros por curiosidade. Qual é a igreja que nós estamos sendo em Cristo Jesus? Sabe aquele papelzinho que eu te dei? Pega ele agora aí. Cadê o megafone, Nathan? Faz assim agora, todo mundo. Relaxa aí. Não, dá um megafone aqui. Tá funcionando? Como é que é? Eita. Quebrou. Mas como é que fala aqui pra vocês só? Oh! Tá saindo. Tá. Não, tá bom, pode deixar. Pegou seu papelzinho aí? Amém. Pegou seu papelzinho aí? Você viu aí que tem uma indicação e depois um versículo? Sim ou não? Sim. Tem uma identificação e um versículo. Sim ou não? Algumas pessoas têm facilidade de memorizar versículos, outras pessoas têm dificuldade de memorizar versículos. Se evangelização é a missão da igreja, o primeiro passo que a gente tem que ter é um versículo na memória. Sim ou não, Marcelo? Isso aqui eu já tá na agulha. Já tá na agulha, né? É o mais fácil. Então a gente vai lá para fora agora. Todo mundo. Eu vou sair e vocês vão atrás de mim. E a gente vai fazer um círculo lá fora. Aí eu vou dizer qual vai ser a estratégia que a gente vai aplicar a partir de agora. Sim ou não? Sim. Eita glória, agora é a hora da prática. Bora lá! Vamos estender a mão. Cuidado que vai derrubar. E agora é a hora. Eu sei, agora só. Não entendi, mas Não,